Caminhoneiro resgata viúva na estrada e seu relato é impactante. Em uma noite escura e tempestuosa, Lucas dirigia sua velha caminhonete pela estrada deserta, cercada por árvores altas e sombras ameaçadoras. A chuva caía em torrentes, batendo contra o para-brisa como se quisesse arrastá-lo para o abismo daquela solidão. Ele amava essa vida tranquila, longe das pressões políticas e sociais que atormentavam tantos. Apenas ele, a estrada e a melodia do rádio que tocava alguma música nostálgica. Mas naquela noite, algo mudaria. Enquanto seus pensamentos vagavam, um brilho vermelho à beira da estrada chamou sua atenção. Era um carro tombado, com as lanternas ainda piscando como um alerta desesperado. Um frio na barriga antecipou seu movimento. O instinto de compaixão o fez parar. Lucas desceu da caminhonete, sentindo a água gelada encharcar seus jeans. Aproximou-se vagarosamente, o coração acelerado. Ao abrir a porta do carro, a cena diante dele era angustiante. Uma mulher, desorientada e em choque, lutando para se libertar. "Estou aqui para ajudar", ele gritou sobre o barulho da chuva, estendendo a mão. A mulher, de cabelos desalinhados e olhos arregalados, olhou para ele com uma mistura de gratidão e medo. Com cuidado, Lucas a ajudou a sair do carro. Ela tremia, não só pelo frio, mas pela intensidade do que acabara de passar. "Meu nome é Ana", disse ela, a voz trêmula. Eu não sei o que aconteceu." Enquanto caminharam para longe do carro, Ana começou a desabafar. Era difícil para ela. As palavras saíam em fragmentos. "Meu marido?" Suas mãos tremiam. Ele era um homem honesto, um denunciante. Estava prestes a expor uma grande corrupção em uma empresa poderosa. A história que escorria de seus lábios era mais instigante do que qualquer filme de Hollywood. Lucas escutava, absorvendo cada palavra. Uma parte dele queria se afastar, voltar para sua vida pacata, mas havia algo na dor dela que o prendia. Ana estava além da dor de uma viúva. Ela carregava um peso que poderia arrastar os dois para um abismo sem fim. Enquanto ela falava, Lucas percebeu que o passado deles não era um mero acaso. O marido dela havia sido arrastado para uma teia de intrigas, um jogo mortal onde a verdade era uma palavra perigosa. A chuva continuava, criando uma sinfonia de desespero ao fundo. Então, um barulho quebrando a calmaria os fez parar. Um som furtivo se aproximava, como se alguém estivesse os observando. O coração de Lucas disparou. Ele não sabia se era tempestade ou algo mais. Olhou para Ana, e o olhar dela espelhava sua própria preocupação. Estavam seguros? Em busca da verdade, Lucas sentiu que seu mundo pacato estava prestes a ser engolido por um turbilhão. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas e Ana se entreolhavam, o som furtivo se intensificou. Um carro se aproximava, seus faróis cortando a escuridão, como um predador em busca da presa. Ambos se encolheram instintivamente, as palavras dela na mente de Lucas ecoando como um alarme. "Meu marido estava prestes a expor algo. Vamos, precisamos nos esconder", Lucas sussurrou. Arrastou Ana para trás de uma árvore robusta. Suas mãos tremiam, não mais pelo frio, mas pela adrenalina pura. O veículo parou a poucos metros, e eles podiam ouvir as portas se abrindo. A tensão era palpável. Cada respiração se tornava um peso, cada movimento um código Morse do perigo.
Os homens que saíram do carro eram robustos e seguravam lanternas. Lucas sentiu um nó na garganta. "Onde está a mulher?" um deles gritou, a voz arrastada pela tempestade. O coração de Lucas disparou. Essa mulher, ele a havia salvado, mas agora poderia ser alvo de algo muito mais sinistro. Ana, pálida como um fantasma, sussurrou. "Eles vêm à minha procura." O desespero na sua voz rasgou o silêncio, e Lucas viu seu mundo se despedaçar. Eu não posso voltar." Mas antes que pudesse fazer algo, uma explosão de luz os atingiu. Um dos homens havia apontado a lanterna diretamente para eles. Lucas puxou Ana para mais perto, suas costas pressionadas contra a árvore, o vento uivando como se quisesse lhes contar a verdade. "Ali", o homem apontou, sua voz carregada de certeza. "Eu sei que estão aqui. Encontramos a chave de fenda dele no carro. Eles estão tentando esconder o que ele sabia." O gelo se espalhou pela espinha de Lucas. A chave de fenda? O marido de Ana, um denunciante? Ele tinha certeza de que era um homem honesto, mas também poderia ter sido um homem imprudente. E se ele tinha se metido em algo muito maior do que sabia, arrastando Ana para essa confusão? "Precisamos sair daqui", Lucas disse, mas Ana estava trêmula. Seu olhar fixo em algo além dele, nos homens. Sob a lanterna, um deles abriu a mão e revelou algo que fez o coração de Lucas estagnar. Uma fotografia. Era uma imagem clara de Ana, rindo, feliz. Mas ao lado dela, um homem cuja fisionomia era coberta por um semblante sombrio. Um sorriso cruel nas bordas dos lábios. "Você não vai escapar, Ana", gritou o homem. "Você vai pagar pelo que ele fez, porque não recebeu nosso aviso." As palavras cortaram a atmosfera pesada como uma faca. A revelação estava diante deles. Ana não era apenas uma viúva inocente. Havia algo muito mais profundo, mais sombrio por trás de sua história. Lucas olhou para ela. A expressão dela agora era um misto de medo e um estranhíssimo reconhecimento. "Não, isso não pode ser", ele murmurou. "Lucas." Ana começou, mas o olhar dela foi cortado por um grito de um dos homens. "Vá atrás dela, não a deixe escapar." Era uma corrida contra o tempo, e em um momento de pânico, Lucas pegou a mão de Ana e correu. Ele não sabia se podia confiar nela ou se deveria temê-la. O que mais ela escondia? O que seu marido realmente havia descoberto? Mas uma coisa era certa: tudo havia mudado. Ouvindo os passos pesados atrás deles, uma nova verdade pairava no ar. A jornada de Lucas não era apenas uma busca por ajudar uma mulher. Era uma descida ao coração de um labirinto de mentiras, com segredos sinistros que agora colocavam suas vidas em risco. Quando ele virou uma curva na estrada, uma nova sensação o dominou: o frio do medo, a intensidade do desconhecido. O que viria a seguir? Uma nova reviravolta se formava na escuridão, e a única certeza era que nada seria como antes. Enquanto Lucas e Ana corriam, a adrenalina pulsava nas veias de ambos, como se a tempestade estivesse dentro deles. O som abafado dos passos se aproximando os forçou a acelerar o passo, mas a mente de Lucas estava uma confusão. Ele não sabia em quem confiar. Ela era uma viúva assombrada por um passado desconhecido, e agora ele estava completamente enredado nessa trama sombria. Um clarão repentino iluminou a escuridão. Um dos homens havia acionado um sinalizador, e a luz vermelha se espalhou pela floresta, transformando as árvores em sombras grotescas. Eles precisavam encontrar um lugar seguro e rápido. Os batimentos do coração de Lucas eram uma sinfonia de pânico, ressoando em seus ouvidos. "Para cá!" ele gritou, puxando Ana em direção a uma pequena clareira. Mas antes que pudessem se esconder, o homem que gritou anteriormente apareceu na borda da luz, com um olhar feroz. "Vocês não vão escapar."
Ele destravou algo nas profundezas do seu casaco. Vocês vão me dar todas as informações que têm. Ana, ofegante e pálida, pegou coragem. Você não entende. Meu marido, ele estava certo em lutar contra essa corrupção. A bravura dela era um lampejo de luz em meio ao desespero. Mas Lucas percebeu que ela não falava apenas sobre a luta do marido. Havia um mistério mais profundo ali, algo que ele ainda não entendia. O homem sorriu de maneira cruel. Seu marido só trouxe desgraça, e agora você paga por isso. Antes que Lucas pudesse reagir, o homem se lançou em direção a Ana, mas Lucas não hesitou. Ele a puxou para trás, mas no ato sentiu um impacto forte nas costas. O homem tinha um segundo companheiro, que surgiu como um vulto, alvejado e rápido. Lucas caiu ao chão, e a dor explodiu em seu corpo. Antes que pudesse entender o que aconteceu, ele viu Ana se agachar junto dele, o olhar fixo. "Por que você está fazendo isso?" ela gritou. A preocupação e a confusão numa mistura devastadora. O marido dela estava prestes a revelar informações-chave, gritou o homem que atacara Lucas. Mas você não está apenas ajudando ela, está se enterrando junto. Nesse momento, uma nova realidade começou a se formar na mente de Lucas. O que se escondia por trás das palavras de Ana? Nesse instante de confusão e dor, ele levantou a cabeça e analisou a expressão dela. Era como se uma máscara estivesse se quebrando. Havia algo mais naquela história. Algo que não se relacionava apenas com seu marido. "E que você está escondendo, Ana?" A pergunta escapou dos lábios dele como um sussurro. O que quer que ela estivesse prestes a revelar seria tudo. O olhar dela se estabilizou, o medo se esvaindo por um breve momento. "Lucas, Ela hesitou. E naquele instante, para a total surpresa de Lucas, o tempo parecia congelar. Antes que ela pudesse falar, o homem que se aproximava com a lanterna disparou a voz, impiedosa. "Calem-se. Não importa o que você tenha a dizer." Um estrondo. O eco de um tiro cortou a noite. Lucas virou-se instantaneamente, o pânico crescendo, mas o que viu o paralisou. O homem que estava prestes a atacar Ana havia caído, o corpo inerte em meio ao barro. Do outro lado, um novo personagem apareceu, de arma em punho. Alguém distinto. "Desculpe pelo atraso, meu amor." Uma voz familiar soou no meio do caos. O mundo de Lucas desabou. Era uma pessoa que ele achou que nunca mais veria. Era alguém que ele conhecia muito bem. Uma figura do seu passado. Uma ex-namorada que ele nunca superou. "Eu não vou deixar que machuquem vocês. Vamos sair daqui." Mas as palavras dela foram como uma bomba lançada em meio ao desespero. Quem era realmente essa mulher? O amor do passado ou uma nova traição? O que mais ela sabia sobre Ana? A bruma que cercava o passado estava se dissipando, revelando um cenário que Lucas nunca poderia imaginar. Enquanto a tempestade continuava a rugir, a confusão só aumentava. Lucas sentiu que a resposta para essa encruzilhada seria crucial, mas teria que escolher rapidamente em quem realmente confiar. Um fio de dúvida começou a se entrelaçar nos pensamentos dele. Quem era realmente Ana? E o que aconteceu com o marido dela? As perguntas permaneciam no ar, como um grito na noite, esperando por um desfecho que estava longe de ser revelado. Lucas não podia acreditar no que estava vendo. A mulher que aparecera do nada, sua ex-namorada, agora estava ali, a poucos metros dele, com uma arma em punho. Era Karina, alguém com quem ele tinha um passado. As memórias vieram como soluços. O tempo em que riam juntos, o beijo sob a chuva. O jeito como ela o olhava, tudo isso parecia tão distante, tão surreal. "Karina?" Ele mal conseguiu sussurrar. A aparição dela trouxe confusão, uma mistura de alívio e pânico. Mas a expressão em seu rosto, concentrada e determinada, fez seu coração disparar. "O que você está fazendo aqui? Por que você tem uma arma? Eu sou a única chance de vocês saírem daqui." A voz dela era firme, mas havia uma fraqueza no olhar.
Eu não deixei você e Ana serem machucados, não novamente. Mas seu olhar também trazia uma sombra, uma dor que ele não conseguia ignorar. Os homens ao redor dele se viraram. Um dos agressores, o que ainda estava de pé, gritou: Você não tem ideia do que está fazendo, Karina. Você está se colocando em perigo. A adrenalina fazia o tempo parecer arrastado, e Lucas sentiu sua respiração acelerar. Ana, ainda em choque, sussurrou: Quem é ela, Lucas? As dúvidas estavam em seu olhar. As últimas palavras dela ecoavam na mente dele. Poderia confiar realmente em Ana? O caos tomou conta das emoções. Lucas estava paralisado. Ele precisava agir. Karina, você tem que explicar o que está acontecendo. Eles querem a informação que você tem, Ana. Ela falava rápido, como se o tempo estivesse se esgotando. Eu segui seus rastros. Não sabia que tudo tinha ficado tão sério. Havia mais ali. Algo que não estava sendo dito. O homem que havia caído estava fora de vista. Mas o outro ainda encarava Karina com raiva. Você vai se arrepender disso. A informação que o marido dela sabia custou vidas. E você está se metendo em um buraco sem fundo. Os olhos de Ana brilharam. O que você quis dizer com isso? A dor. Na voz dela se misturava a indignação. Era o momento que Lucas temia. O momento de revelações. Karina arqueou a sobrancelha. Ana, você não disse a ele que seu marido tinha uma ligação com... Mas antes que pudesse terminar, uma explosão de gritos e tiros cortou o ar. Lucas sentiu o chão tremendo sob os pés, a força da revelação cortando o ar ao redor deles. Os homens se afastaram, atordoados pelos sordos tiros que explodiam. Um eco de destruição. Eles estavam sendo atacados. Não era apenas um confronto entre eles. Foi como se algo maior tivesse despertado, e uma terceira parte começava a se aproximar. Vão, agora! Gritou Karina, puxando Lucas e Ana em direção a um caminho estreito na floresta. O caos parecia ter criado sombras ao redor. A adrenalina tornava tudo nebuloso, mas Lucas sentia a necessidade de saber o que realmente estava acontecendo. Enquanto corriam, a pergunta de Ana ficou na mente dele. Seu marido tinha uma ligação com quem? Era a questão que todos queriam responder, e nem ele nem Ana tinham a resposta. As árvores pareciam se fechar ao redor deles, e a urgência começou a aumentar. O som de pneus na lama indicava que não tinham muito tempo, mas assim que entraram em uma clareira, Lucas se virou. Karina, o que você sabe? O que está acontecendo? As palavras saíram como um grito de desespero, e ele viu uma mudança na expressão de Karina. A dor, a luta, tudo era mais intenso ali. Ele era parte de algo maior do que você pode imaginar, Lucas. Karina disse isso com um tom grave. A revelação estava prestes a ser desencadeada. Ana tem que saber, e você também. É sobre o que você nunca soube sobre. Mas o pronunciamento dela foi interrompido. Um novo veículo surgiu na clareira. Desta vez um SUV preto com janelas escuras. O motor roncava, e os faróis cortaram a escuridão, revelando figuras ameaçadoras ao redor. Vocês não vão escapar. A voz era de alguém que conheciam. De alguém que acreditavam estar longe de seus problemas. Lucas sentiu um frio na espinha. Era um ex-colega de trabalho. Alguém que sabia mais do que deveria. Você! Lucas gritou, seu coração batendo. Forte. O que você está fazendo aqui? Levando vocês de volta. O jogo acabou. Agora vocês vão pagar pelo que sabem. O pânico e a confusão envolviam todos como uma tempestade. Em quem confiar? A resposta era simples. Nem mesmo Lucas sabia mais. E no meio de tudo, um pensamento ansioso ecoava em sua mente. O passado os alcançou. Diante da escuridão, apenas uma desconfiança pairava no ar. O que realmente estava em jogo? E quem era realmente Ana? A tempestade não era apenas de chuva. Era de segredos prestes a serem desvelados. E assim, o mundo deles despencou mais uma vez. O que viria a seguir? A única certeza
era que nada seria como antes. O silêncio se instalou na clareira, e a tensão naquele ar pesado era quase palpável. Lucas olhou para Karina, tentando entender o que estava acontecendo. A situação estava escapando do seu controle. O SUV preto se aproximou, as luzes quase ofuscantes, e ele sentiu o coração disparar. O que você quer dizer com isso? O que o marido de Ana sabia? Sua pergunta ecoou na clareira, mas Karina estava mais focada no homem que os ameaçava. O que está fazendo aqui, Miguel? Karina gritou, o desespero em sua voz revelando o peso do passado entre eles. Os olhos de Lucas se arregalaram ao ouvir o nome. Miguel, seu antigo colega, agora era uma ameaça. Ele sempre fora aquele que parecia estar bem no controle, mas o olhar sombrio que ele tinha naqueles momentos não deixava dúvidas. A situação tinha mudado. Vinha apenas garantir que a informação não caia em mãos erradas. Miguel respondeu, um sorriso frio no rosto. Karina, você não quer se envolver nisso. É muito mais perigoso do que imagina. Seu tom era de desprezo, como se ele estivesse lidando com crianças. Ana, aturdida e confusa, olhou para Lucas. Você precisa me dizer o que está acontecendo. O que as pessoas estão procurando? Sua voz tremia, mas havia uma determinação que antes não estava ali. Por que meu marido era tão importante? A frase dela fez o tempo parecer parar. Uma onda de compreensão varreu Lucas. Ele se lembrou das conversas que tivera com outros colegas de trabalho sobre as investigações de corrupção. Mas havia algo a mais. Ele estava prestes a se aprofundar neste abismo quando, de repente, um clarão cortou o ar. Um tiro disparado. O eco da bala reverberou entre as árvores. Karina, em reflexo, puxou Lucas e Ana para o chão. Quietos. Eles estão regando. O pânico se instalou, e o tirador tinha um alvo diferente. Miguel estava atingido. Ele caiu, a expressão de surpresa congelada em seu rosto. Uma sombra se movia atrás deles. Corram! Karina gritou, enquanto tentava proteger os dois com seu corpo. Lucas olhou para Ana, e naquele instante, tudo parecia se encaixar, ou desmoronar. A sensação de que o marido dela não era apenas uma vítima, mas parte de um esquema maior, pressionou seu peito. A confusão reinava, mas uma outra forma de atenção rouba o foco de Lucas. Como o corpo de Miguel caído, alguém emergiu da floresta. Uma figura que fazia o coração de Lucas afundar. Era o parceiro que ele nunca quisera encontrar, e a única razão pela qual havia se afastado do mundo corporativo. A irmã de Ana, Beatriz. Vocês realmente foram longe demais, Beatriz disse, uma calma inquietante na voz. Eu avisei sobre isso, Ana. Havia uma distorção nos olhos dela. Uma frieza que Lucas nunca havia percebido. A revelação gerava um nó em sua mente, o que toda aquela traição escondia. Ana estava paralisada. Beatriz, como você pode? As palavras dela saíam arrastadas, uma mistura de choque e desespero. Você era parte disso? Beatriz deu um passo à frente. Eu sempre me protegi. O que seu marido descobriu lhe condenou. A intensidade da confissão despedaçou as esperanças. Você não sabe exatamente com quem está lidando. Não sabe o quanto seu marido estava arriscando. Foi como uma bomba estourando. Tudo o que Lucas acreditava saber estava se desfazendo diante de seus olhos. Ana não era apenas uma viúva. Estava ligada a um jogo de poder muito maior. O que realmente estava acontecendo? A verdade, tão bem guardada que, como uma sombra, pairava sobre todos eles. Karina olhou para Lucas e Ana, a compreensão nos olhos. Nós precisamos sair daqui agora. Mas Lucas hesitou, inquieto. Ele encara Ana, buscando respostas. O que mais ela estava escondendo? E se Beatriz estivesse certa? O carro de Beatriz estava ao fundo e a ameaça estava em cada esquina da floresta. Um novo perigo pairava,
e Lucas sentia como se estivesse em um tabuleiro de xadrez, mas sem saber as regras do jogo. A única certeza agora era a incerteza. Eu não sei em quem confiar, Lucas murmurou, sentindo o peso do mundo nos ombros. O que viria a seguir? O futuro deles estava prestes a se desvendar de uma forma que ninguém esperava. Lucas olhou para Karina, buscando alguma resposta, mas o olhar dela era de pura tensão. O SUV preto pairava no ar como se fosse uma sombra, trazendo uma nova onda de pânico. Precisamos nos esconder, gritou Karina, puxando Ana para trás de uma árvore. Mas Lucas hesitou. A figura de Beatriz, agora mais próxima, parecia estar em seu próprio mundo, e cada movimento dela pulsava uma ameaça. Você não pode estar do lado deles, Beatriz, Ana disse, a voz embargada pela incredulidade. O passado começou a rasgar suas esperanças em pedaços. Enquanto isso, o eco das palavras de Karina reverberava. O que seu marido descobriu lhe condenou. Uma energia densa pairava no ar, como se segredos estivessem se desdobrando a cada instante. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Miguel, ainda caído, tentou se levantar, mas a dor estampava seu rosto. A tensão aumentava e algo dentro de Lucas começou a gritar. Ele olhava para Ana, pensando no que mais poderia estar escondido. O que o marido dela realmente sabia? O movimento rápido pela floresta virou tudo de cabeça para baixo. Do fundo da escuridão, uma sombra emergiu, carregando a mesma aura instigante que Lucas conhecia, uma faca na mão. Ele não podia crer. Era Henrique, um dos melhores amigos de seu passado, alguém que parecia ter desaparecido, mas agora, ali estava ele, com um olhar que misturava raiva e desprezo. Você não deveria estar aqui, Henrique, Lucas gritou, seu coração acelerando. O que você está fazendo com eles? Ah, Lucas, a vida tem suas reviravoltas, não tem? Henrique sorriu, mas seu sorriso era vazio. Dizem que você se tornou um herói, mas hoje quem vai sair vivo aqui sou eu. Ana olhou para Henrique, reconhecendo a ferocidade nos olhos dele. Você está com eles. Só estou aqui para garantir que as coisas não fujam do controle. A ruga na testa de Henrique enfatizava a gravidade da situação. E a verdade, Ana, é que seu marido estava exatamente no caminho de uma grande revelação. Algo que pessoas poderosas fariam de tudo para proteger. O frio na espinha de Lucas se intensificou. Ele sentia que todos estavam dançando em um vulcão prestes a entrar em erupção. O que você quer dizer com isso? De revelação? A pergunta saiu como um sussurro. Mas então, algo surpreendente aconteceu. Um grito estridente quebrou a tensão. Era uma mulher emergindo do nada, com olhos encharcados de lágrimas. Não façam isso. Ela estava segurando um laptop e parecia desesperada. Todos pararam. O silêncio era ensurdecedor. Por um momento, tudo congelou. Clara? Henrique exclamou, a expressão de choque misturando-se rapidamente à raiva. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar envolvida. A mulher ofegava, apontando o laptop. Eu tenho tudo gravado. O que seu marido... Ela se virou para Ana. O que ele descobriu está aqui. Eles estão em um jogo maior do que vocês podem imaginar. E a sua vida, Ana, não importa só para você. Lucas sentiu o chão desmoronar sob os pés. Era como se um feixe de luz iluminasse tudo, revelando a verdade. Você sabe mais, não sabe? Ele perguntou. O que mais eles não estavam vendo? Clara olhou para Ana com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. Você precisa saber a verdade sobre seu marido, o que ele realmente fez. Ele estava trabalhando para a corporação sempre do lado errado, e mesmo assim você confessou seus segredos para ele. Você é parte disso. Ana balançou a cabeça, a realidade começando a desabar. Eu não entendo, meu marido. O choque em seu rosto dizia tudo. Ele não era quem você pensava que era, Clara disse com a voz embargada. E muito menos ele era inocente. Uma sensação gélida tomou conta de Lucas. A revelação fez seu estômago se revirar. O que isso significava para ele, para Ana e para todos ao seu redor?
O peso da traição pendia sobre eles como uma nuvem escura. O olhar de Henrique atravessava a clareira. Vocês já se aprofundaram demais. Agora, realmente não há saída. E com um gesto rápido, ele deu o comando. Peguem a mulher. E foi assim que o caos se desatou. Uma série de tiros soaram, quase ao mesmo tempo que as palmeiras oscilaram ao vento. A adrenalina tomou conta do lugar. Karina gritou e puxou Lucas e Ana para trás. Mas o mundo estava em um turbilhão. A vida deles estava prestes a se fragmentar numa fração de segundo. E a única certeza era que todos estavam em um jogo perigoso do qual não sabiam as regras. Mas o que realmente estava em jogo? E quem entre eles poderia ser confiável? Uma nova verdade pairava no ar, e sua descoberta mudaria tudo. E agora, onde isso os levava? A tempestade estava apenas começando. Enquanto o mundo ao redor se desdobrava em caos, Lucas e Ana estavam paralisados. O vazio na clareira era palpável. A tensão quase podia ser cortada com uma faca. O eco dos tiros ainda ressoava em suas mentes. Ana, o que você esconde? Lucas sussurrou, suas mãos tremendo. A sala estava cheia de revelações ameaçadoras, e ele sentia que estava a ponto de descobrir algo que mudaria tudo. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. O chão tremeu sob os pés deles. Uma explosão vinda do SUV preto lançou pedaços de metal e vidro por toda parte. Lucas se atirou sobre Ana, protegendo-a, enquanto Karina e Clara gritavam, a confusão atingindo seu clímax. O que estava acontecendo? Eles acabaram de escapar de uma armadilha, mas agora outra parecia prestes a engoli-los. Não olhem para trás, gritou Henrique, desesperado e aturdido. A fumaça começou a se espalhar, e a visão deles se tornava cada vez mais embaçada. O que quer que estivesse ali agora estava prestes a atingi-los. Lucas puxou Ana, tentando levá-la para a segurança da floresta, mas a imagem de Beatriz pairava em sua mente. Ela tinha a verdade. Mas qual verdade? Eles estão vindo, gritou Clara, apontando para uma sombra se aproximando entre as árvores. Era um grupo, talvez 6 ou 7 homens, todos armados, surgindo na escuridão como espectros, mas um deles se destacou. O rosto iluminado pela luz. Temeluzente parecia familiar. Lucas sentiu seu coração parar. Meu Deus, murmurou. Era o pai de Ana. Você? O que você está fazendo aqui? Ana parecia em choque. Sua voz quase um grito. As interações entre eles eram cortadas por um fio de desespero. Lucas olhou para o homem, sua expressão sombria. Ele não era mais o pai carinhoso que Ana lembrava. Ele era uma sombra de um homem derrotado. Estava esperando o momento certo, o pai disse, sua voz arrastada, revelando um medo profundo. Precisamos acabar com isso, antes que vocês se machuquem mais. A declaração caiu como um peso, e Lucas sentiu a fraqueza no olhar de Ana. Que tipo de segredos ele guardava? Um movimento inesperado interrompeu a tensão. Miguel, ainda na clareira, parecia mais enfurecido do que nunca. Você não pode proteger sua filha, e nem você, Karina. Finalmente vou colocar um ponto final nisso. O homem apontou uma arma para o pai de Ana. Não, gritou Lucas, saltando à frente. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele conhecia o homem, conhecia bem. Ele não poderia permitir que essa tragédia se concretizasse. Foi então que o inesperado aconteceu. Um tiro disparou, e Lucas viu seu mundo desmoronar. A bala não atingiu o pai de Ana, mas sim um dos homens que vinham na direção deles. Ele caiu, e antes que o pânico se instalasse totalmente, ouvindo um eco distante, um lamento encheu o ar. O pai de Ana fitou Lucas, suas palavras cortando o pelo. Ar como um sussurro. Você não entende. Tudo isso
é por sua causa. O olhar dele era de desesperança, e Lucas percebeu que havia uma teia de segredos enredada em cada um deles. Ele olhou para Ana, que agora estava em lágrimas, lutando para entender. Então, em um movimento rápido, o pai de Ana puxou algo de seu casaco. Era uma pasta cheia de documentos, as tramas de uma verdade muito maior. Eu trouxe tudo, ele declarou com firmeza, sua voz mais clara por um instante. Graças ao seu marido, Ana. Você estava mais envolvida do que pensa. Em um momento de silêncio profundo, quando tudo parecia congelar, Ana piscou. O que você quer dizer? Sua pergunta era um pedido eminente de esclarecimento. Antes que a verdade pudesse ser desvelada, um grito cortou o ar. Não deixem que fujam! Miguel berrou com raiva, fazendo o coração de todos acelerar, enquanto o som dos passos se aproximava. Lucas sentiu que o chão sob seus pés estava escorregadio. Tudo se tornava um labirinto de mentiras e verdades ocultas. Ana, ele sabe de algo, precisamos entender, gritou. Mas a resposta não vinha. Havia algo mais que ligava todos eles, e ao olhar nos olhos de Ana, Lucas sabia. Nada seria como antes. A última frase do pai dela, como se fosse um golpe de realidade, ressoava em sua mente. Que tipo de jogo estavam realmente jogando? A única coisa que restava era a pergunta: quem eram eles de verdade? E como? Cada um estava entrelaçado nesse pesadelo. O mistério estava apenas começando, e as sombras da verdade estavam prestes a ser reveladas. Lucas olhou para Ana, que ainda estava em choque, e para o pai dela. A pasta em sua mão parecia carregar todo o peso de um passado sombrio. Ele sentiu um aperto no peito. As peças do quebra-cabeça estavam finalmente começando a se encaixar, mas o que ele estava prestes a descobrir não parecia de todo bom. Ana, o que ele quer dizer com isso? O que seu marido realmente fez? Sua voz tremia, e a urgência do momento inflamava a tensão ao seu redor. Ana olhou para o pai. Os olhos dela lacrimejavam. Papai, por favor, me diga a verdade. Ela parecia prestes a desabar, e Lucas a segurou firme, como se sua presença pudesse conter a tempestade que se aproximava. O olhar do pai de Ana era profundo, cheio de segredos enterrados, sob camadas de medo e arrependimento. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso, Ana. Ele começou, mas sua voz se perdeu antes que pudesse concluir. O SUV que estava estacionado a poucos metros começou a tremer. Um som baixo e ameaçador se intensificava ao redor deles. Lucas sentiu o mundo girar, e de repente tudo que era familiar virou um pesadelo. Então um novo grito ecoou, não de Miguel, nem de Beatriz, mas de Clara. Ela estava apontando para a clareira, onde um homem surgia das sombras, vestido de maneira formal, com um olhar gélido que congelou todos os sentimentos no ambiente. Lucas reconheceu o rosto. Era o chefe de seu antigo emprego, Donato. Ele havia desaparecido de cena, apenas uma memória do passado. Mas agora ele estava de volta, e não sozinho. Ao seu lado, uma mulher desconhecida, com uma feição decidida, segurava uma pasta semelhante à de Ana. O jeito como ambos se moviam denunciava uma intenção obscura. O que vocês estão fazendo aqui? Donato gritou com um tom de ameaça, fazendo o coração de Lucas acelerar. Vocês não deviam ter se metido nisso. Sua voz ressoou com uma autoridade insuportável. Ana parecia paralisada, e Lucas sabia que era hora de agir. Não se aproximem, Karina gritou, posicionando-se à frente de Ana como um escudo. Mas tudo ficou em câmera lenta quando Donato fez um gesto rápido, e sua parceira, com uma agilidade impressionante, avançou em direção a Ana. Não, Lucas gritou, instintivamente se lançando em direção a Ana, mas era tarde demais. A mulher agarrou a pasta das mãos do pai de Ana e, em um movimento rápido, a abriu,
revelando documentos que pareciam brilhar sob a luz da clareira. Todos os seus segredos, Ana. O que seu marido descobriu está aqui. E agora você está em perigo. Uma explosão de lembranças rapidamente invadiu a mente de Lucas. As conversas, os sussurros, tudo o que havia sido dito. As notificações que ele ignorou. Era como se um rolo compressor estivesse passando por cima dele. E naquele instante, o clima de mistério e tensão se transformou em um pesadelo. Ana, agora completamente descomposta, olhou para o pai, buscando respostas. O coração de Lucas disparou quando ele viu a expressão de desespero dela. O que está acontecendo? O que mais você esconde de mim? E assim, como um trovão na tempestade, a mulher de Donato virou a pasta para eles. Seu marido, ela disse sarcasticamente. Ele estava prestes a expor toda a corrupção que envolve seu pai e sua empresa. Tudo isso poderia ter sido evitado se você tivesse sido honesta. A declaração não foi só um soco no estômago, foi uma explosão de verdades armazenadas, segredos da qual nem Lucas estava preparado. O pai de Ana a olhava fixamente, suas palavras e emoções. Ana, você não pode acreditar nisso. Sua voz era um sussurro, quase uma súplica, mas as paredes estavam se fechando. Eu não posso acreditar que você ficou calado sobre isso. Ana gritou, lágrimas escorrendo por suas bochechas. E no momento em que a confusão tomou conta dele, a mulher olhou diretamente para Lucas e disse: E você? Você está pronto para se arriscar pela verdade? Porque se continuar, muitas vidas estarão em jogo. Até mesmo a sua. A adrenalina fervia nas veias de Lucas. Se realmente houvesse uma teia de intrigas, ele não estava apenas envolvido. Ele era parte do problema. Vocês estão em um jogo muito maior do que imaginam. E se não pararmos agora, uma nova ideia atravessou sua mente. Qual era o verdadeiro plano por trás de tudo isso? E naquele instante, algo inesperado e dramático aconteceu. Um tiro ecoou na clareira, e a mulher de Donato caiu, o corpo sem vida deslizando lentamente para o chão, enquanto uma figura familiar aparecia, uma sombra que deslizava pela floresta. Era Henrique, mas com um olhar diferente, tão frio quanto as estrelas na noite. Desculpe pelo atraso, ele disse, quebrando a tensão, brutalmente. Essa guerra não é sua, Ana. E as alianças estão prestes a mudar. A última frase ecoou como uma sentença, e o mundo girou mais uma vez. Tudo estava prestes a desmoronar. Ninguém estava preparado para a nova realidade que se desenrolava à frente deles. A única certeza era a incerteza. E cada um se perguntava, quem realmente saiu ileso? O que aconteceria agora no campo de batalha emocional? A noite envolta em segredos e traições nunca pareceria a mesma. Lucas olhou para Ana, que estava paralisada, os olhos fixos na cena caótica na clareira. Ele ainda não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. As balas, as revelações, a presença repentina de Donato, tudo isso parecia um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Carina, ao seu lado, segurava firme seu braço, como se assim pudesse ancorá-los naquele redemoinho de emoções. Ana finalmente reagiu, a voz dela entrecortada pelo choro. Pai, isto não pode ser verdade. Você sabia a respeito? Você sabia que ele estava em perigo? A decepção transformava cada palavra em um golpe. O pai de Ana apenas abaixou a cabeça. Eu fiz o que pude para proteger você. Mas antes que qualquer um pudesse processar isso, uma nova figura surgiu entre as árvores. Era alguém que todos reconheciam. A expressão de choque tomou conta de Lucas. Era Beatriz, mas não sozinha. Ao seu lado, alguém que poderia mudar tudo. Um homem que Lucas jurava não ver há anos. Seu irmão. Fábio, Lucas exclamou.
incapaz de acreditar. O irmão sempre fora a figura que desapareceu, fugindo da vida que levara, para se encontrar com seus próprios demônios. Você não deveria estar aqui. A voz de Beatriz era aguda, carregada de medo e raiva. Essa era uma ligação que Lucas ignorava. E naquele momento, tudo parecia prestes a se desmoronar. Nós precisamos sair já. Mas Fábio, com um olhar decidido, avançou. Por que não contamos a verdade, então? Ele encarou Ana, seus olhos cheios de um sentimento que parecia misto de amor e traição. Você não sabe, Ana, mas seu marido estava jogando um jogo muito mais perigoso do que você imagina. E o que o seu pai fez? Chega! Miguel gritou, interrompendo o discurso. Ele irritava-se a cada segundo, respirando fundo, como se estivesse prestes a explodir. Nós não temos tempo para isso. O que foi que ela escondeu? O que mais você quer que ela saiba? Os olhares foram se cruzando. As reações eram rápidas. Lucas sentia seu coração martelar dentro do peito. O que mais estava para ser revelado? E então, de repente, tudo aconteceu. Um estrondo abalou a clareira. Uma explosão do SUV que estava parcialmente consumido por chamas. O que foi isso? Gritou Ana, o terror em sua voz. Fábio estava ao lado dela, tentando proteger Ana enquanto olhava para cima, fixo na direção da fumaça. O som de sirenes cortou o ar. Alguém havia chamado a polícia. A situação estava prestes a escalar ainda mais. É agora ou nunca, Karina gritou, puxando Ana para perto. Mas antes que pudesse sair, Fábio segurou a mão dela. Espere, precisamos explicar. Mas o tempo estava se esgotando. Em meio ao caos, Lucas, sem pensar, reagiu. Vamos, temos que ir agora. E assim correram, os passos ecoando entre as árvores. Enquanto a clareira se tornava um campo de batalha, logo Lucas percebeu que havia algo à espreita, algo mais sombrosa do que imaginava. O olhar de Fábio começou a mudar, sua postura se transformou. Você não sabe o quanto tudo isso é sério, começou ele. A voz dele pesava como chumbo. A cada palavra, Lucas se sentia mais inquieto. O que você quer dizer? A necessidade de saber crescia, e a revelação veio como um soco no estômago. Você não é apenas uma vítima nessa história. Seu pai e o seu marido estavam envolvidos em algo muito maior. Eles planejaram tudo isso, junto comigo. As palavras cortaram o ar, como se cada um tivesse sido atingido por um golpe. Um raio despedaçou o céu, e a tempestade estava prestes a entrar em erupção. Lucas olhou espantado para Ana, que agora estava em choque total. Você está mentindo, gritou ela, mas havia um temor na voz dela que não podia ser ignorado. Ana, filha de um homem que não era o que parecia, casada com um homem que tinha sua própria agenda, e agora o irmão de Lucas no centro de tudo. Essa reviravolta gerou um burburinho de adrenalina, e Lucas, ainda atordoado, gritou. O que você fez, Fábio? A vida dela está em perigo. O tempo parecia estar contra eles, e no fundo, a tempestade anunciou o que estava por vir. Eles não seriam os mesmos nunca mais. E enquanto a verdade começava a desmoronar as relações. Entre eles, um clarão iluminou a clareira. Mas agora não era apenas a luz de seus segredos. Eles estavam cercados. E aquela tempestade não era nada comparado ao que estava prestes a acontecer. O que mais poderia estar escondido? As respostas eram, na verdade, mais perigosas do que os próprios segredos. E assim, com os corações acelerados e as mentes fervilhando, eles se perguntavam: quem estavam realmente protegendo? A fumaça da explosão ainda pairava no ar, enquanto Lucas sentia o peso das revelações se acumulando. A clareira se transformou em um campo de batalha, e a presença de Fábio trouxe ainda mais confusão. Você está dizendo que tudo isso é culpa dos seus planos? Gritou Ana, os olhos cheios de lágrimas. A frustração dela
Era quase palpável, recrudescendo enquanto seu mundo desmoronava ao seu redor. Eu não sabia que ele estava envolvido até agora. Fábio tentou responder, desesperado. Ana, eu juro que eu só queria proteger você, mas a verdade é muito mais sombria do que pensávamos. Vocês não têm tempo, gritou Beatriz, interrompendo o desenrolar da história. Precisamos escapar agora. A urgência na voz dela era clara. O grupo estava cercado, e o som da sirene se aproximava rapidamente. A tensão no ar era quase elétrica. Lucas se virou, o instinto de proteção tomando conta dele. Por onde vamos? A pergunta era urgente, e estava claro que a resposta era essencial. O passado, os segredos, tudo isso deveria ser resolvido, mas o que importava naquele momento era a sobrevivência. Temos que ir para a antiga fábrica na estrada, sugeriu Karina, apontando para uma trilha que se perdia entre as árvores. Lá podemos esconder e planejar os próximos passos. A determinação dela se destacava no caos. E quanto ao que está escrito naquela pasta? Lucas interveio, seu coração pesado com a incerteza. O desejo de descobrir a verdade consentia com a urgência de escapar. Cada palavra, cada movimento contava. Deixem isso para depois. Precisamos nos mover. Miguel gritou, agora um pouco mais calmo após a explosão, mas com a certeza de que a situação se tornaria mortal rapidamente. E assim, eles correram. A floresta os engoliu, as árvores parecendo sussurrar, enquanto os passos apressados reverberavam no solo lamacento. Lucas se atreveu a espiar por cima do ombro e viu as luzes do SUV se apagando ao longe. Estavam pelo menos um passo à frente, mas por quanto tempo? O sentimento de urgência intensificava-se. Assim que chegaram à antiga fábrica, a porta rangia ao abrir. O lugar estava quase vazio. A poeira dançava nos feixes de luz que penetravam pelas janelas quebradas. Havia algo extremamente familiar e, ainda assim, assustador. Uma sensação de estarem num lugar que já carregava memórias há muito esquecidas. Agora, precisamos discutir o que realmente está acontecendo, começou Lucas, respirando fundo. Olhou para Ana, seu coração apertou ao ver a fragilidade dela. Era sua vez de serem honestos. Vamos revelar tudo. Ana hesitou, mas com um respiro profundo decidiu-se abrir. Meu marido, ele estava envolvido em algo muito maior. Ele não era apenas um denunciante. Ele estava tentando sabotar um esquema que poderia colocar muitas vidas em perigo, inclusive as nossas. A revelação caiu como uma bomba. Lucas olhou para todos, inclusive para Fábio, que observava a irmã e seu falecido cunhado com um peso quase palpável. E você sabia disso, Fábio? Desafiou Lucas, sentindo a tensão aumentar. Eu estava tentando descobrir a verdade, Fábio falou, deslizando uma mão nervosa pelo cabelo. Mas tinha medo das consequências. O que quer que estivesse à espreita ainda não tinha terminado. O som de veículos se aproximando interrompeu qualquer declaração clara. Janelas quebradas e ecos distantes de vozes pairavam entre eles. Estamos prestes a ser encontrados, disse Clara, a voz se cortando com a adrenalina. É hora de decidirmos o que faremos a seguir, disse Karina, olhando em volta e se certificando de que todos estavam prontos. Se vamos lutar, que seja com a verdade ao nosso lado, mas se decidirmos sair, precisamos fazê-lo juntos. Então vamos nos preparar. Lucas ergueu a voz, convocando forças já esgotadas. Não importa o que aconteça, estaremos juntos nisso. Ele se sentia mais forte ao olhar para Ana, e um lampejo de esperança acendeu no coração dela. Enquanto o clamor da aproximação se intensificava, cada um teve que decidir sua verdade. Amigos, amores, segredos, estavam todos profundamente entrelaçados numa teia de incertezas prestes a desdobrar-se.
O que aconteceria agora? Ninguém sabia. Com um último olhar para a clareira e as chamas do conflito à vista, Lucas fez uma promessa silenciosa. Descobriria a verdade, custasse o que custasse. Porque no final, é a verdade que liberta. E se você quer saber o que vem a seguir, este é o seu momento. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para dar energia ao nosso algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o que está por vir. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não fique de fora.